salve, salve, família vascaína! Uma excelente segunda-feira para você! Ô, segunda-feira maravilhosa! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, esse novo projeto, o Gigante News TV. Aqui a pegada é diferente, é um canal de react. E nesse vídeo vamos reagir aqui o De Aranha e também o Garotinho narrando ali os dois gols do Vasco. Que vitória de virada! O De Aranha também fazendo uma excelente análise para a gente trocar uma ideia aqui e trazer dois santistas no mundo da lua. No mundo da lua! Você vai rir demais e a gente vai trocar uma ideia também sobre essas opiniões. Então chega aí, dá aquela força aqui para esse novo projeto. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo juntos. Vamos acompanhar aqui, ó. Show de bola, Vasco! Tocando a bola, vem Nuno Moreira, atrás a bola para Maurício Lemos, conduziu, lançou, pelo alto, tentou, na ponta direita, Paulo Henrique, mata no peito, está desmarcado, tenta se desvencilhar, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, quando cruzou, falhou a zaga, apareceu o Paulo Henrique, tocou de novo na ponta direita, olha o Garré, vai tocar, tocou, atrasou a bola, ainda na ponta direita, Paulinho conduziu, voltou a Paulo Henrique, ainda Paulo Henrique, mais atrás, Aldo Moura, vai emendar, lançou pelo alto na canhota, Lucas Bitton, amassou com categoria, lançou na área, olha de cabeça, De Aranha gosta, De Aranha gosta. De Aranha é muito Vasco. Laço, Nuno! Amor! O português vai dar caldo, hein, família? Ele botou no fundo do barbante. Empatando no Moreira. O Portugal empatou. E se anima essa galera gritando. Em São Januário, aos 8 do segundo tempo. É o empate do Vasco. Nuno Moreira. Agora no placar. Também E o detalhe, bola dele, né? Garotinho. Não, ele é muito bom jogador. Não, é o segundo cruzamento que o Piton acerta. Lembra daquele do primeiro tempo que o Verrete cabeceou pra fora? O Tom ontem foi bem, hein? Teve um rebote. E o Nuno foi lá e empatou. Muito principalmente no segundo tempo. Melhor no segundo tempo, garotinho. Tá dentro da grande área, todo o Vasco avançado. Tá lá o Lloyd, tá lá todo mundo fechando. Querendo marcar gol de desempate. O Santos vai fazer 3 alterações daqui a pouquinho. Tô vendo ali camisa 8, o Tomás. Garotinho perdeu o gol e o De Aranha tava achando que tava impedido. Eu também achei, né? Que fubazado, isso aí foi uma fubazada. Faê bateu a bola bem, né? Bela cobrança, mas o Verrete estava sozinho. Verrete de cabeça desempata aos 33 do segundo tempo. 33, o Vasco desempata. É o time da virada. Ele de novo, Verrete, sempre ele de cabeça, marcando. Agora no placar. 2, 1. Acho que nós temos que dar graças. Análise do De Aranha. Vemos, né, garotinho? Eu saber se vocês concordam com ele. A gente conhece. Agir juntos aqui. E vir aqui a São Januário e dar de frente aqui no tete-a-tete com os torcedores do Vasco, quando eu me encaminho aqui para as cabines de São Januário, a emoção é sempre muito grande. E daqui de cima, Você tava muito bonita ontem. mais ou menos a mesma coisa, porque São Januário um pouco mudou, mesma arquibancada, talvez tenha melhorado muito o campo. Mas a história do Vasco é belíssima. E a gente encontra jovens, nem tanto, né? Mas poderia encontrar mais. Pessoal mais veterano, aqueles que conhecem a história do Vasco, muitos como eu, de repente não aceitam tantos e tantos anos de mesmice, do Vasco passando sufoco, mas tudo fica para trás, né, garotinho? Quando começa uma nova temporada, eis que São Januário, como sempre, com essa legião de torcedores, de pessoas que amam como poucos, o Clube de Regata Vasco da Gama, que são seus torcedores. E a gente vem cheio de esperança, mesmo com aquela mesmice, sem muitas contratações, mas eu reconheço que o Vasco tem jogadores de qualidade, é um time guerreiro, e a gente começa o primeiro tempo, e aí a gente começa a desesperança aí devagarzinho, começa a ir embora, e o torcedor faz a parte dele. O Vasco até começou bem. Durante os primeiros 10 minutos, até teve 2 chances. Uma com o Felipe Coutinho, com 1 minuto, que estou de fora da área, o goleiro Brazão pegou, de susto. Aos 9, o cruzamento do Piton, aliás, quase todo o cabeceio do Verrete em direção ao gol. 99% é sempre o Piton que cruza, o Piton cruzou, e o Verrete cabeceou para fora. Só daqui do meio para frente, apesar do Felipe Coutinho estar
correndo bastante, tentando mostrar a mobilidade. Dedicou, estava bem tecnicamente. Mais lúcido aqui, que jogava com qualidade. O lado direito, com o cavalo do Paulo Henrique, é puro sangue. Tecnicamente, hoje, no primeiro tempo, jogou muito mal. E do lado dele, pelo lado direito, o Garret só atrapalhou o Paulo Henrique. Teve uma atuação desastrosa. E no lado do Santos, você encontra, por exemplo, dois jogadores de muita qualidade técnica. O Barreal, autor do primeiro gol aos 20 minutos, e o Roller Heiser. Os dois são canhotinhos, os dois são de uma habilidade impressionante. E lá na frente tem o Guilherme, que é um jogador habilidoso, e o veterano Jatiquinho Soares, também que é um artilheiro. E faz o gol numa jogada erradíssima do Paulinho. Numa saída de bola, na hora que o time vai preparando para ir para o ataque, o Paulinho faz um passe errado, a bola veio para o Guilherme, não sei se foi para eu acho que foi para o Guilherme, que tocou para o Barreal de lado, na cara do gol. Ele demonstrou toda a categoria diante do excelente Léo Jardim, deu uma cavadinha por cima e marca o primeiro gol. E poderia ter marcado mais, hein? O Charmão, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade, ficou para fora aos 36. O Guilherme, por muito pouco, também não faz o segundo gol. Aos 37, mas antes disso, o Nuno Moreira fez uma jogada magistral, a melhor jogada do Vasco no primeiro tempo, e aí apareceu o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, que conseguiu jogar essa bola para escanteio. Volta para o segundo tempo, eu estava na expectativa de pelo menos uma alteração. De repente a entrada do Ryan, do próprio Watson, que acabou entrando aos 22 minutos. Muito bem, por sinal. No lugar do Garret, que se eu tivesse que escolher o mortinho em campo do time do Vasco, eu escolheria o Garret, porque ele realmente não fez praticamente nada. Mas o Carille conhece o Vasco mais do que eu, e não se deixou levar pela emoção. Voltou com o mesmo time para o segundo tempo, e eis que teve oportunidade. Teve logo oportunidade com o Hugo Moura. Numa jogada aqui do Piton, que chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, dessa vez por baixo, e o Hugo Moura entrou na cara do goleiro e chutou para fora. Mas aos 8 minutos, não teve perdão. Dessa vez foi de novo o Verret, recebendo um cruzamento. Tinha que ser eles dois, né? Do Piton. Ele faz um cabeceio na direção do gol, e eis que aparece o Nuno Moreira, na cara do excelente goleiro Brazão, empata o jogo. A partir daí, o Vasco passou a mandar no jogo. E exatamente quando o Carille faz 3 alterações na equipe, ele muda por completo a história do jogo. Ele melhorou muito, muito. Depois de um amplo domínio do time do Vasco, entra Payet no lugar do Felipe Coutinho, o Watson no lugar do inútil Garret e o Tietê no lugar do Paulinho, que não jogou. O Dedé tá pegando pesado com o Garret, inútil, cara. No lance do gol. E aí o Vasco teve volume, passou a ter intensidade. Tá bom, o Santos chegou também 2, 3 vezes com perigo. O Léo Jardim teve que salvar 2. O que dizer, por exemplo, do Maurício Lemos e do João Vitor, que subiram ali balando. O bicho pegou, porque o Vasco foi para frente e o Santos também. E aí entrou em ação Paulo Henrique defensivamente muito bem. O Piton, o Hugo Moura até cansou de tanto participar da marcação. Mas eis que aos 32 minutos, garotinho, até te pedi uma vírgula, porque tem um lance que eu não posso deixar passar em branco. Aconteceu aos 24 minutos que eu vi uma defesa milagrosa no jogo de futebol. Num cruzamento do Que defesa, que defesa. pelo lado esquerdo, o Payet não, o Verret, na marca do pênalti, garotinho. Aqui não foi uma cabeçada, não. Aqui não foi um chute. Eu e todo mundo que estava aqui no estádio, menos você, com a tua experiência, a gente gritou gol. Só que o goleiro, Brazão, fez uma defesa milagrosa. Milagrosa mesmo. Esse é o melhor a dizer. Mas o Vasco ficou em cima. E já estava em campo. Payet, Adson e Tietê. Mudou o time do Vasco para melhor. E há uma falta frontal aos 33 minutos que o Payet, esse malandro, hoje ele podia dar a volta aqui, garotinho, dando beijinho para todo mundo, porque foi fundamental a participação dele. A cobrança na direção do gol. É aquela cobrança que vai na direção do gol. E o Verret entra no meio da trajetória da bola e deixa raspar de cabeça. Porque se ele cabeceia essa bola, ele iria subir. É como se tirasse assim, aquele cabelo que você tem na cabeça, raspando mesmo. E não deu outro. Foi um foguete, um chute em direção ao gol, que o goleiro não pôde fazer rigorosamente nada. E o Vasco aí faz 2-1. O Santos foi para cima, tentou, e as alterações que o Carille fez, colocando o Lodge já aos 34 minutos no lugar do Nuno Moreira, que já tinha cansou, muito bom jogador, e depois o Jair aos 37 no lugar do Hugo Moura, e segurou o resultado. Segurou um resultado muito merecido, porque futebol não tem negócio de primeiro tempo, tem segundo, tem tática. A gente diz que futebol é 2 em 1. Primeiro tempo o Vasco não jogou bem, o Santos mereceu, mas o segundo tempo do Vasco, meu querido José Carlos Araújo, o eterno garotinho, a vitória do Vasco é muito merecida. E Payet, malandro Payet, obrigado pelo passe, mas é o Verret que nós aqui escolhemos, não só como personagem, mas como craque desse jogo. Que vitória, garotinho, essa do Vasco. Este é Del Aranha. Se você assistir
Show de bola, família. Só pontuando aqui algumas coisas com vocês, né? Quero muito também saber a opinião aí da galera sobre tudo que o De Aranha falou. Concordo plenamente aí, basicamente, com toda a análise dele. O Vasco sofreu um pouco no primeiro tempo. Foi um jogo, sofreu em comparação ao segundo, né? Mas foi um jogo equilibrado e, infelizmente, aconteceu ali uma falha do Paulinho. Eu acho que os dois times têm o mesmo nível, podemos colocar assim dessa forma, por isso que eu vou trazer aqui algumas reações dos santistas, que eu acho que eles estão no mundo da lua. No mundo da lua. Os vascaínos, né? A gente fica debatendo, o time é ruim, o time é bom, e aí a gente fica, você é emocionado, você é isso, você é Vasmongol e não sei o quê. Mas o que eu vi dos torcedores do Santos é uma coisa surreal. Surreal. Eles acham que o time deles vão brigar, é time para brigar pelo título, e não é. E a gente vai pontuar isso aqui. Então, um jogo equilibrado no primeiro tempo, equilibrado e infelizmente, né, teve aquele erro do Paulinho. E aí, alguns jogadores, né, que estavam abaixo, no segundo tempo, realmente o Vasco melhora demais. O Verratti com o gol e participando do gol, PH, Piton, a defesa melhora, o Hugo Moura entra mais no jogo. Então, assim, o Coutinho realmente deixou a desejar. O Nuno vai ajudar demais, porque tem qualidade técnica e tem estrela, já é o segundo gol, né, com a camisa do Vasco. E aí, o ponto que eu quero colocar, assim, em relação ao De Aranha aí, que eu discordo, cara, a questão, assim, do inútil Garré, claro, não fez, é uma excelente partida, mas inútil, eu até, beleza, o pior do Vasco com a camisa, o pior em campo com a camisa do Vasco foi o Garré, pô, eu discordo, cara, eu acho que o pior em campo foi o Paulinho, porque foi um erro bizonho. Foi bizonho. Ele depois tentou se recuperar na partida, até acho que se encontrou, mas depois de um erro desse, fica muito difícil você colocar na conta de outro jogador, porque foi um erro muito bizonho, muito bizonho. E aí, Garré fez uma grande partida? Não, de forma nenhuma, mas eu acho que é um cara que teve a primeira oportunidade como titular, né? O Nuno não, já teve 2 jogos como titular, contra o Nova Iguaçu e contra o próprio Flamengo, então foi a primeira oportunidade do Garré, e eu acho que vai ajudar. Eu tenho essa impressão que ele vai ajudar sim, então não vejo ele como uma partida inútil. Claro, você não destaca um lance ou outro. Ele tentou, ele não se escondeu, ele tentou movimentar, aparecer, dobrar lá com o Nuno pelo lado esquerdo. Não foi uma grande partida, repito, mas inútil não. Acho que é um jogador que a gente tem que estar de olho e pode sim ajudar o Vasco no decorrer da temporada. Agora vamos reagir aqui juntos, os santistas, com todo o respeito, tá? O link dos 2 canais vai estar aqui na descrição, mas estão no mundo da lua. Olha só. Tinha ouvido, inclusive, você vai saber que eu falei que eu vi um jogo inteiro do Vasco, sério, 2 agora, que foi o contra o Flamengo, a volta da semifinal do Carioca. Eu falei, eu não vi os jogos inteiros, mas dentro do padrão de melhores momentos, de compilado de lance e do jogo que eu vi, o Vasco faz o seguinte, abre a bola e cruza, porque é um time treinado por Fábio Carille e que, com todo o respeito, não tem jogadores muito mais criativos do que isso. Felipe Coutinho, inclusive, não fez nada hoje. O Vasco tem uma jogada. O Santos tomou 2 gols nessa jogada e só não tomou o terceiro porque o goleiro fez um milagre. O meu ponto é, se eu, que sento no dia, sentei na sexta-feira, deixei o vídeo gravado para publicar sábado de manhã, sexta-feira à tarde, eu sento, abro meu notebook quebrado e enxergo isso, o Pedro Caixinha, que é muito bem pago para fazer isso, e que canta que o principal defeito do futebol brasileiro na defesa é essa incapacidade de marcar bola aérea, ele tem que saber. Perder pro Carille, perder pra esse time ridículo do Vasco, gente, time ruim. Time do Vasco é time ruim. O único triunfo deles é a bola parada, pô. É a bola aérea no Verratti. É a bola aérea no Verratti. Vocês não trabalharam durante a semana, né? Pra estudar o Vasco. E eu falava aqui. O Santos ganhou 2 semanas a mais pra trabalhar, pra focar no jogo. Mas não. Dá folga que tá bom. Continue dando folga. Deixa eu me acalmar aqui, porque senão minha vai passar mal. E dá merda. Quem vai passar mal o ano inteiro. Na verdade, quem fica doente é o Santista. Vai passar mal. O Brasileirão perdendo pro Vasco. Não. O fraco do Carille. Vai passar mal, hein? Humilhação mesmo. Vocês não têm dó do Santista mesmo, cara. Vocês não têm dó do Santista, cara. Já começar o Brasileirão desse jeito. Pra mim é o seguinte, viu? Pra mim é o seguinte, Caixinha, pra mim pode ir embora. Ó, desisto, cara. Desisto. Tocando a bola bem no... Tá aí. Cara, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com os santistas. Não sei, mas de forma nenhuma. Assim, eu não vou chegar aqui e falar que o nosso time, nossa, é um primor técnico, é um time que vai brigar na parte de cima da tabela, que o Vasco é maravilhoso porque ganhou do Santos. Não, não é isso. Eu sou um cara muito pé no chão, entendo que o nosso elenco tem as suas limitações, venho falando lá no canal Vasco em Família, que o Vasco tem algumas incertezas, e se essas incertezas performarem, como o Nuno jogou muito bem ontem, o Garré não conseguiu contribuir tanto assim, o Coutinho é uma incerteza pela questão física, o próprio Paulinho também, porque está voltando agora, de uma grave lesão do ano passado, a defesa também sustentando, e o Carille
ele conseguindo organizar mais o time, o Vasco tem peças sim para não sofrer no Campeonato Brasileiro. Mas de forma nenhuma eu venho aqui e vou falar que vamos brigar pelo título, né? Não é o nosso nível hoje. Mas, né, a gente pode sonhar, como eu disse, se os jogadores performarem no alto nível e, por exemplo, não cometerem o tipo de erro que o Paulinho cometeu e entregaram. O Vasco deu um gol para o Santos. Mas o que eu tô ouvindo do santista é uma coisa surreal. Surreal. Eu acho que, assim, de tudo que eu já acompanhei no futebol, do Vasco, de outros clubes, é o mais... não é a palavra assustador, cara, mas sei lá, são argumentos, é um discurso que não está dentro de uma normalidade, de uma realidade, podemos dizer assim. Porque eles estão pensando que é quem? Eu não estou falando da instituição, tá? Do time. Time, jogadores. Porque como é que um torcedor ou torcedores, o próprio presidente, que eu vou destacar isso lá no canal Vasco em Família, tem um discurso desse de ter que chegar em São Januário e ganhar do time horroroso do Vasco, do time do Carille, que só tem uma jogada. Qual é a jogada do Santos? Qual é a jogada do Santos? O que o Santos tem? Nada. Estava também tentando muitas das vezes a jogada aérea, chegar no fundo e cruzar para o Tiquinho Soares. O Santos não tem nada. O Vasco ainda tem essa jogada segundo eles, né? Beleza, o Santos não tem absolutamente nada. Então, como é que um torcedor ou torcedores têm esse tipo de discurso com o Zé Ivaldo na zaga, gente? Com o Gil em final de carreira na zaga? Com o João Schmidt de primeiro volante? Sabe? Com o ataque Guilherme. O Guilherme não joga a nível de Série A, nunca jogou, sempre é destaque em Série B. Em Série A não é. Então, como é que... Eu fico assim, como é que os torcedores estão com esse tipo de discurso? O Neymar, beleza. O Neymar dentro de campo, se jogar e performar, aumenta bastante o nível. Ainda tem aí o Zé Rafael, né, para jogar, que é um cara experiente. Soteldo não estava ontem, mas mesmo assim, é um time ali do meio para trás, a sua defesa, fraquíssimo. Repito, Zé Ivaldo e Gil formam a dupla titular do Santos. Então, assim, gente, calma, vocês perderam a noção, vocês perderam a linha. Vocês estão voltando para a Série A agora. O time de vocês é limitadíssimo. Limitadíssimo. Calma, relaxa, tá? É isso. Daqui a pouco eu tô de volta.